Então vamos hoje continuar o nosso seminário e quarta-feira que vem a gente termina, não é tudo. Não vai dar para dar a apostila toda, então se você quiser ter a apostila, você pode me pedir também o PDF, peça a Adriel, os líderes de célula que tiveram acesso também à apostila, pode te enviar. Nós vamos ver o louvor hoje no Novo Testamento. Então as referências no Novo Testamento, elas são mais escassas. Se a gente for comparar a quantidade de referências no Antigo Testamento para a quantidade de referências no Novo Testamento sobre louvor e adoração, no Novo Testamento são menos referências. Mas nem por isso, queridos, a gente não tem provas de que o louvor e adoração fazia parte do culto da igreja de Atos. A gente chama igreja primitiva, mas soa para algumas pessoas, né? Igreja primitiva com homem primitivo, homem das cavernas. Mas quando a gente fala de igreja primitiva, seria a primeira igreja, a igreja de Atos. Então, abriu aí Atos 2, verso 46. Nós vamos ler essa primeira referência. Deixa eu só abrir aqui, pelo celular mais rápido. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. E no 47 diz, louvando a Deus. Diga, louvando a Deus. Então, essa é uma referência que nos mostra que os nossos irmãos, os primeiros irmãos da primeira igreja da história, louvava a Deus. A palavra aí, louvar, né, tem a conotação de cantar mesmo, tá? Então eles tinham a prática de cânticos. Vamos para a segunda referência agora, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o verso 16. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 16. Paulo diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Paulo está dizendo, olha, se você louvar, bendizer aí é louvar, certo? É fazer declarações de bênçãos para Deus. A palavra aí é elogio. A palavra elogio em português é uma palavra do grego que significa bem dizer, falar bem. Aí é sobre Deus. Se você louvar apenas em línguas, é o que Paulo está dizendo aí, bem dizer em espírito. Bem dizer em espírito é louvar em outras línguas. Aí Paulo está dizendo, olha, o não crente, indouto é uma palavra, é assim um pouco estranha, que a gente não usa, mas significa uma pessoa que não tem a experiência que nós temos com Deus. Então, se você louvar... eu estou lendo errado, irmãos. É o 26. Eu li o 16, mas é o 26. Eu de óculos e estou... eu estou explicando aqui já... Eu tentando explicar dentro do contexto do que eu estou falando, né? Mas serve isso aqui. Deixa eu terminar o 16 para a gente ir para o 26. Então, se nós cantarmos em outra língua, o não crente não vai poder dizer amém. Se eu estou cantando em línguas estranhas, como é que uma pessoa não crente vai entender e dizer amém? Assim seja. Então é isso que Paulo está dizendo, que quando nós estamos num culto público, nós devemos cantar em português, no caso a gente, né? Que é a nossa língua nativa. Nós devemos cantar em português, por quê? Porque o não crente que estiver no nosso meio vai entender o que nós estamos cantando e essa pessoa vai poder dizer amém. Pronto, expliquei o 16, agora vamos para o 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação,
aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Paulo está dizendo aqui, olha, um culto pode ser composto de várias partes. Salmo, aqui é a parte de cânticos. Então, um vai cantar, o outro vai pregar, que seria a doutrina, né? Ou ensinar. Outra pessoa pode trazer uma revelação. Outra pessoa pode falar em línguas, desde que haja interpretação. E Paulo está dizendo o quê? Que tudo seja feito para a edificação. Mas vamos nos concentrar aqui. Um tem salmo. Então Paulo está dizendo, olha, o cântico faz parte do culto público. Tá? Eu vou me concentrar apenas na parte de louvor. Tá bom? Então Paulo está dizendo, olha, no culto público, quando a igreja se reúne, um tem salmo. Ou seja, vocês se reúnem para cantar. Então, nós estamos aqui vendo que na igreja de Atos, ou na primeira igreja, com aqueles primeiros irmãos, porque aqui já está um pouco mais adiante, né? De Pentecostes, já se passaram aqui, quando Paulo escreveu isso, muitos anos. Mas Paulo está dizendo, tem cântico quando a igreja se reúne. Vamos para o próximo. Inclusive Adriel, quando ele ministrou aqui para vocês, na última quarta de maio, ele citou aqui Efésios 5,19. Vamos ler aí. Efésios 5,19. Falando entre vós, então Paulo está dizendo aos crentes, olha, vocês devem falar entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então Adriel explicou a diferença, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Então salmos são todas as canções que nós cantamos baseados na Bíblia, na palavra. Canções que a gente canta literalmente a palavra, nós chamamos de salmos. Certo? Por exemplo, aqui uma canção que vocês cantaram hoje, uma boa parte dela é literalmente a Bíblia. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é porque depois diz, o Pai me adotou, aí já não tem mais literalmente, né, um trecho bíblico. Mas até essa parte, contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, isso é um salmo. Tá? Por quê? Porque nós estamos cantando a palavra. Quer seja um trecho do Antigo ou do Novo Testamento, nós estamos cantando a palavra. Hinos. Hinos são todas as canções compostas por pessoas que não estejam registradas literalmente na Bíblia. Então, nós cantamos hoje aqui hinos. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. Isso alguém compôs. Então, nós chamamos isso de hinos. E cânticos espirituais são cânticos espontâneos. Então, em determinado momento da adoração, a gente canta espontaneamente. Então, você agora vai cantar com suas próprias palavras ao Senhor. Você vai compor a sua canção. Né? Mas ele explicou com muitos detalhes, então eu só estou dizendo aqui o que? Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso, nós temos que cantar. No culto público, nós temos que cantar. E a outra referência é Colossenses 3,16, que é bem parecido com Efésios 5,19. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Paulo está dizendo agora a outra igreja, a igreja de Colossos, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essas 4 referências que nós lemos, irmãos, nos provam o quê? Que o cântico fazia parte da vida da igreja do primeiro século. Ok? Vamos para outras referências importantes, mas eu só vou citar, a gente não vai ler, porque são muitas.
Depois, se você quiser consultar, aí você consulta uma por uma, tá bom? Mateus 26:30 diz que Jesus e os discípulos cantaram um hino. Logo depois da ceia do Senhor, quando Jesus celebra a última Páscoa da antiga aliança e a primeira ceia da nova aliança, aí diz, e Jesus cantou um hino. Provavelmente ele cantou algo aprendido, algo que se cantava na sua época, na sinagoga, seus pais talvez ensinaram. Então Jesus cantou algo que foi parte do culto judeu. Uma canção conhecida por aquela comunidade. Então Jesus canta um hino. Lucas 1:46-55, nós temos o cântico de Maria. Maria, mãe de Jesus, quando é feita a anunciação, o anjo Gabriel anuncia, não é, que ela está grávida. Abra lá em Lucas para você ver. Esse cântico é muito lindo, eu não vou ler, tá? Mas é chamado de Magnificar. O Magnificar. Por quê? Porque no latim, a primeira palavra aí do cântico, a minha alma engrandece. Então, em latim é magnificar. E esse cântico de Maria é muito parecido com o cântico de Ana. Depois que ela recebe a notícia, né, Maria, que está grávida, ela vai visitar Isabel. E na hora que ela entra na casa de Isabel, a Bíblia diz que a criança no ventre de Isabel, que era João Batista, estremeceu. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí logo em seguida Maria canta o cântico, o Magnificar, que é muito parecido com o cântico de Ana, que a gente já citou. O próximo cântico está nesse mesmo capítulo de Lucas. É o cântico de Zacarias, que é chamado em latim de Benedictus. Então, no capítulo 1, verso 67 até o 79. Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele canta profeticamente sobre o nascimento de João Batista e também o nascimento de Jesus. Por que é chamado de Benedictus? Porque a primeira palavra do verso 68 é: bendito seja o Senhor. Então é desse termo aí, bendito em latim, que vem o nome do cântico. Próximo cântico é o dos anjos. Lucas capítulo 2, verso 13 até o 13 e 14, os anjos louvam a Deus pelo nascimento de Jesus. Então os anjos que estavam ali ao redor dos campos de Belém, quando o Senhor Jesus nasce, eles cantam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Próximo cântico está em Lucas 2, é chamado de Cântico de Simeão. Cântico de Simeão, em latim é o Nunc Dimittis. Nunc Dimittis é a expressão agora despede, certo? Que é o verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz. Então, em latim, agora despede é Nunc Dimittis. Esse é o cântico do ancião Simeão, que estava lá aguardando no templo, ele com uma viúva, Ana, que não é Ana, mãe de Samuel, tá? É Ana lá do Novo Testamento. Esses dois idosos estavam esperando a chegada do Messias. Então olha aqui para mim, até para a gente trazer isso prático para nós. Eles estavam, irmãos, na hora certa, no lugar certo, mas por quê? A Bíblia diz que eles já estavam lá há muito tempo. Eles iam para o templo e ficavam lá. No dia que José e Maria foram apresentar Jesus, segundo o costume da lei, a criança era apresentada e aqueles dois anciãos estavam lá. No momento certo, eles estavam lá. Por quê?
porque eles perseveraram. Se eles tivessem desistido uma semana antes, um dia antes, um mês antes, eles teriam perdido aquele momento. Então, inclusive, muito tempo atrás, Deus me deu uma palavra sobre sensibilidade profética. Simeão e Ana, eles tinham sensibilidade profética. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, quando Jesus entra nos braços de Maria, acompanhada de José. Jesus era um bebê, de poucos dias de nascido. Aquele ancião e aquela anciã reconhecem Jesus. E ele, cheio do Espírito, Simeão, canta o cântico. Então é muita sensibilidade, irmãos. Sabe, nós precisamos buscar essa sensibilidade. Quando Jesus chega em um lugar, nós temos que responder como Simeão e Ana responderam. A questão é que muitas vezes nós estamos distraídos. Nós estamos no culto, nós estamos na célula, no nosso devocional, distraídos. Não há uma sensibilidade. Olhe, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. O Espírito Santo não vai te forçar a nada. O Espírito Santo é diferente do diabo. O diabo, para possuir uma pessoa, ele não pede licença. Ele vai e entra na pessoa e possui. E a pessoa fica possessa, endemoniada. O Espírito Santo nunca vai forçar ninguém a nada. O Espírito Santo está esperando ali. Se a gente responder e abrir o coração, o Espírito Santo age. Se não, ele não vai te forçar. Ok? Então Simeão e Ana me ensinam demais, com a sensibilidade, com a perseverança, porque foram muitos dias, foram muitas semanas, foram muitos meses, foram muitos anos, fazendo a mesma coisa. E eu acho, irmãos, que é isso que traz muitas vezes milagres e respostas. Eu queria pedir que ninguém conversasse mais, por favor. Queria pedir que todo mundo sentasse bem bonitinho, ficasse bem quietinho aí nos seus lugares. Falar como mineiro agora, gente. Por favor, sentem. Próxima referência. Paulo e Silas na prisão. Atos 16, 25. Abra aí comigo. Atos 16, 25. Essa é uma passagem clássica do poder do louvor. E se a gente tem isso no Novo Testamento, é algo poderoso. Porque alguém poderia dizer, mas é do Antigo Testamento. Tem gente, que quando quer desobedecer alguma coisa da Bíblia, a primeira coisa que o desobediente diz, isso é do Antigo Testamento. Ou seja, é aquela pessoa que pincela as passagens que quer obedecer. Dízimo é do Antigo Testamento. A vontade que dá é dizer, e a bênção também é do Antigo Testamento. Então, fica sem ser abençoado, criatura. Então, gente, nós temos uma passagem poderosa sobre louvor no Novo Testamento, que é Atos 16, 25. Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Oração e louvor. Intercessão e adoração, andando juntos. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Essa é a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. E na primeira cidade da Europa, Filipos, tem o terremoto provocado pelo louvor e pela adoração. Que coisa! Que coisa! Porque Paulo não queria ir para a Europa. Paulo queria ir para o lado contrário. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os impediu. E de noite um varão macedônio apareceu numa visão. Um varão.
Receba aí o cumprimento do varão. E o varão macedônio disse: passa, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o que foi que Deus fez? Deus armou uma santa cilada para que Paulo não fosse para outra região, mas para que Paulo fosse para a Europa, para que o evangelho entrasse na Europa pela primeira vez. Então, em Filipos, a primeira cidade europeia onde Paulo para, ele é preso, e aí à meia-noite, depois que levaram uma surra, porque eles não sabiam que Paulo era romano, porque depois que souberam que Paulo era romano, cidadão romano, né? Porque ele tinha cidadania romana, eles ficaram com muito medo, mas não sabiam. Então eles deram uma surra em Paulo e em Silas, e eles mesmo com as costas provavelmente marcadas, sangrando, porque era cacete mesmo, era. E eles estavam louvando a Deus, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que os demais companheiros estavam escutando. Isso me emociona, porque não é um louvor quando tudo está bem. Não é um louvor quando tudo está confortável. Irmãos, estava doendo. Estava doendo, esse bendito sapato está me apertando os dedos agora e está me doendo. Porque eu estou a ponto de tirar ele daqui. Tiro? Não, vou tirar não. É mais chique assim. Eu estou aqui incomodado só porque está apertando o meu pé. Imagina 40 chibatadas nas costas. Não estava confortável, não estava legal. Eles poderiam questionar: Deus, o varão apareceu e disse para a gente passar a Macedônia. Nós obedecemos. O Espírito Santo nos impediu. E como é que agora a gente leva uma surra? Poderia questionar Deus. Deus nos abandonou. Deus nos deixou, né? Deus não nos ouviu. Não. Porque eles sabiam que coisas, às vezes ruins, também acontecem com os servos de Deus. Temos que parar, irmãos, de acreditar, né, no Evangelho que apenas diz que seremos abençoados, que tudo estará bem, que tudo estará confortável. Quando na pregação do Evangelho, por causa do reino de Deus, muitas vezes nós seremos perseguidos. Por causa do reino de Deus, por causa do Evangelho. Não é por causa dos nossos pecados, não. Não é por causa dos nossos milindres, não é por causa das nossas falhas. Não, por causa do Evangelho, eles foram perseguidos. Mas Paulo realmente era um homem que tinha uma visão do reino de Deus. Irmãos, eu estou lendo os relatos de Moisés. Hoje de manhã eu estava dizendo: Deus, que homem é esse Moisés? Porque o Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés chegou para Deus e disse: Deus, deixe eu atravessar o Jordão e ver a terra, e eu morro do outro lado. E o Senhor disse: não, você não vai atravessar o Jordão porque você me desobedeceu. E ele simplesmente aceita. Eu estava dizendo hoje de manhã: meu Deus, que nível de obediência de alguém que recebeu um não de Deus, mas era tão íntimo de Deus que o não de Deus, ok, meu amigo, se você não quer que eu atravesse o Jordão, eu não vou atravessar, eu morro do lado de cá, mas pelo menos me deixe subir no cume do Monte Nebo. E o Senhor disse: tá bom, no cume do Monte Nebo você sobe, mas lá você morre. E ele obedeceu, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não deu piti, ele não se jogou no chão, ele não sapateou, ele não disse a Deus que não dava mais o dízimo, que não ia mais para a célula, que estava chateado com o pastor. Não! Ele disse: Deus, eu ando contigo,
nós somos amigos. Se você está dizendo não, eu aceito o seu não. Eu morro antes de atravessar o Jordão. Eu aceito, Senhor, a sua vontade. Irmãos, isso eu estou lendo desde Êxodo em crise. Em crise. E hoje, Moisés repetindo em Deuteronômio a mesma coisa. E ele simplesmente se submete à vontade de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. E hoje de manhã eu disse: Senhor, eu preciso crescer. Porque às vezes quando o Senhor me diz um não, eu faço biquinho. Eu faço charminho. Eu quero dar meu piti, eu quero sapatear. Outro homem é esse Paulo. Preso. Chicoteado. Mas louvando a Deus. Irmãos, temos que entrar em crise. Porque o nosso cristianismo está bem longe dessa realidade. Mas vamos continuar. 1 Coríntios 14, 15, né? Eu li 14, 16, agora eu vou ler o certo. 1 Coríntios 14, 15. É uma passagem que ensina sobre louvor. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Cantar aqui é psalo. Psalo vem de psalmos, que é a palavra para cântico. Paulo está dizendo: olha, eu vou orar na minha língua materna, que é com a mente, e eu vou cantar com a minha língua materna, que é cantarei com a mente. Então, quando Paulo diz, eu orarei com a mente e eu cantarei com a mente, ele está dizendo o quê? Eu vou orar e vou cantar com as minhas faculdades mentais na minha língua materna. A língua materna de Paulo era o aramaico. Ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele falava grego e ele falava latim. Não era latino não, viu? Eu falo latino, está certo. Latindo, né? Não, latim. Grego, latim, aramaico e hebraico. O homem era poliglota. Mas qual a língua que ele tinha nascido? A língua materna era o aramaico. Então, quando Paulo dizia, eu orarei com a mente e eu cantarei com a mente, ele estava dizendo, eu vou orar e cantar em aramaico, que é a minha língua materna. Então, trazendo para nós, nascemos no Brasil e a nossa língua materna é o português. Apesar de Portugal não aceitar o nosso português como português, porque eles acham que nós falamos o brasilês, não é? Mas, irmãos portugueses, nós falamos português. Português brasileiro. Pois. Então, quando eu oro com a mente, quando eu canto com a mente, eu estou fazendo isso em português. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por sua graça, por sua bênção. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que você me deu hoje. Eu estou orando com a mente. Quando eu canto com a mente, qual foi o cântico, o último agora? Abba, Pai, nós somos teus. Eu estou cantando com a mente. Certo? Agora, Paulo diz que eu também posso orar com o Espírito, e aí Espírito é com E minúsculo. Está lendo aí na sua Bíblia ou no seu celular? Orarei com o Espírito e cantarei com o Espírito, aí é com E minúsculo. Então é o Espírito humano, não é o Espírito Santo. Certo? Porque eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade de entender isso aqui, especialmente os irmãos tradicionais. Eles têm que dar uma torcida hermenêutica e exegética para mudar isso aqui. Mas Paulo está dizendo, eu orarei com o espírito humano
e eu cantarei com o espírito humano. Onde o Espírito Santo habita? Onde é que ele habita em nós? No espírito humano. O Espírito Santo, com E maiúsculo, habita no meu espírito com E minúsculo. Então, quando eu canto com o espírito humano, e quando eu oro com o espírito humano, eu estou fazendo isso em outras línguas. O dom de línguas não é o dom de língua grande, que esse muita gente tem, né? O dom de língua grande é uma coisa muito comum, né? No meio dos crentes. Mas Paulo está falando de línguas espirituais. Queridos, não são idiomas. Que também tem crente que vai dizer que línguas é inglês, é francês, é espanhol, né? É tão bonito isso, né? Mas não é a verdade, certo? Não é a verdade. Línguas espirituais. Eu poderia falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, língua dos anjos são línguas espirituais. Nós chamamos de línguas estranhas. São línguas que não são comuns. Paulo diz que existe um dom chamado variedade de línguas. Esse dom, ele tem função dupla. Vou falar da função número 1, que é essa aqui. A função número 1 do dom de línguas é a edificação própria. São línguas particulares. São línguas privadas. Deus deu a cada crente o privilégio de orar em línguas, cantar em línguas. Para quê, pastor? Para a minha própria edificação. Quem fala, quem canta em outras línguas, está edificando-se a si mesmo. A palavra edificar é colocar tijolo sobre tijolo. É uma construção espiritual que nós estamos fazendo dentro de nós. Você está se sentindo fraco, você está se sentindo vulnerável, você está sendo atacado, você está sem fome espiritual, você está debaixo de ataque muitas vezes demoníaco, espíritos malignos, né, te tentando, te pressionando, prostituição, pornografia, mentira, né, maledicência. Aí você precisa fortalecer o seu espírito. Como? Orando em línguas, cantando em línguas, porque você edifica-se a si mesmo. Então essa é a primeira função das línguas estranhas. A segunda função é pública, certo? Mas eu não vou falar sobre isso, porque aí vamos para uma outra direção. Mas pegando esse texto aqui, quando eu oro em espírito, ou com o espírito, eu estou orando na linguagem espiritual, utilizando um dom chamado línguas estranhas. Está entendido? Vamos continuar então. Próximo texto, Hebreus capítulo 2, verso 12. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Nós estamos passeando pelo Novo Testamento com referências sobre louvor e adoração. É isso que nós estamos fazendo, tá? Para você entender, porque são versículos às vezes desconexos, né? Aparentemente aleatórios. Porque nós estamos pegando versículos ao longo do Novo Testamento que são relacionados a louvor e adoração. Então, Hebreus 2:12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui é Jesus, irmãos, falando. Se você pegar o contexto anterior, é Jesus dizendo: eu canto junto com os meus irmãos no meio da congregação. Que privilégio, hein? Que privilégio. Domingo nós vimos aqui com a pastora Cléia que aquele que for fiel, aquele servo fiel, Jesus vai servir essa pessoa na mesa. E a gente às vezes não quer servir o nosso irmão. Que vergonha, né? Isso vai me humilhar e Jesus vai nos servir. É o que ela leu lá. Agora aqui está dizendo que Jesus vem cantar conosco.
Quando nós estamos reunidos como igreja, louvando e adorando, Jesus canta conosco no meio da congregação. Amém? Isso é uma citação do Salmo, se não me engano, é o Salmo 22. Deixa eu só confirmar. Isso. Salmo 22, verso 22. O escritor aos Hebreus está citando o Salmo messiânico, dizendo que Jesus vem cantar conosco. Agora vamos para Hebreus 13, 15. Eu falei isso aqui domingo, o outro domingo, quando eu preguei sobre Maria de Betânia. Eu falei sobre sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, e a gente louva, adora por meio de Jesus. Então, a gente não vai de cara limpa diante de Deus. Ah, Deus, eu estou me apresentando aqui, eu e eu mesmo. Aí Deus diz, não te aceito. Porque homem nenhum pode ter acesso à minha presença e à minha santidade. Só por meio do sangue do meu filho. Certo? Então, o meio de acesso à presença de Deus é o sangue de Jesus. Então está dizendo aqui, por meio de Jesus, por intermédio dele, porque ele é o nosso mediador, não aceitamos outro mediador, nem outra mediadora. Então Maria não é mediadora, nenhum santo é mediador. Eles têm o seu lugar na história. Nós admiramos Maria, nós admiramos os santos que passaram na história da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, muitos nomes ao longo da história da igreja, mas nenhum é mediador. O que seria um mediador? É alguém que faz a ponte, pega na mão do homem, pega na mão de Deus e faz a união. Só Jesus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus de domingo em domingo, no dia da ceia do Senhor. Não, 31 de dezembro, no Réveillon, aí você oferece a Deus. Não, sempre. E sabe o que significa sempre? Sempre. Todo dia. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? É lindo esse versículo, É uma música de Asaf que é baseado nesse texto. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim. Então, sacrifício de louvor é o fruto dos lábios. Ou seja, os meus lábios, eles dão fruto, eles frutificam. Sai alguma coisa boa, que é o sacrifício de louvor. E eu preguei naquele domingo passado, o que é sacrifício de louvor? É quando eu não estou sentindo vontade, é quando as circunstâncias estão totalmente contrárias. Eu dei o exemplo, que eu estava super triste em um determinado domingo, e eu ia liderar a adoração naquele domingo. Isso eu tinha 18 anos, 19, estava muito triste, e naquele domingo o Senhor me disse, me dê sacrifício, me dê algo que te custa, você não está com vontade, você está triste, você está preocupado, mas agora é a hora de você me dar sacrifício de louvor. Tiago 5,13. Eu vou terminar as referências aqui para a gente encerrar, tá? Tiago 5,13. Uma parte do que Adriel ministrou aqui, dia 29, está aqui na apostila. As palavras hebraicas, as palavras gregas, para louvor, para adoração, diferença de salmos, hinos e cânticos espirituais. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vê a sabedoria equilibrada. Porque às vezes uma pessoa está sofrendo, a gente quer que ela cante.
E aqui está dizendo, se alguém está sofrendo, se alguém está passando uma situação difícil, se alguém está, né, com uma necessidade, faça oração. Tem um gato aqui? Aonde? Aqui em cima. Meu Deus. Está alguém sofrendo? Então, a oração, irmãos. A oração. É alto. Isso é uma gata que deve ter tido algum filhote. E o filhote está com fome. Está chamando a mãe. Dê de mamar a ele aí, por favor, senhora. Então, está alguém sofrendo, faça oração. A conexão entre oração e aquele que está sofrendo. Mas agora a conexão que a gente vai fazer é: está alguém alegre? Cante louvores. Então vocês veem que o louvor está ligado à alegria. A alegria. Agora, é claro, né, que uma pessoa que também está sofrendo, ela pode cantar com fé e mudar aquela situação. Pode acontecer. De alguém que está triste, começa a cantar e o coração dela começa a mudar. Mas aí ela tem que aplicar a fé. Amém? Próximo texto agora é uma sequência, mas eu só vou ler tá? É a sequência. Apocalipse 4:10, Apocalipse 5, 9, 12, 14 e Apocalipse 7, 11 e 12. Todos esses textos falam de cenas de adoração nos céus. Vamos escolher um aqui. Vamos escolher o 5. Apocalipse capítulo 5. E aí a gente lê o 9, o 12 e o 14. Tá? Apocalipse 5, 9. Entoavam novo cântico, dizendo... Não, isso não é gato não, né? Meu Deus, que gato é esse? Tão forte. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 12, mesmo capítulo. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Agora o verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, esse capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 7, nós temos cenas de adoração. Seres viventes, 24 anciãos, milhares e milhares de anjos, e a multidão de remidos. Olha para mim. Você sabia que tem textos na Bíblia que eu e você estamos lá? Eu estou. Eu vou falar por mim, né? Cada um fale por você. Que a salvação é individual. Eu estou em Apocalipse capítulo 4, em Apocalipse capítulo 5 e em Apocalipse capítulo 7. Por quê? Porque são cenas dos salvos adorando diante do Cordeiro. E eu estou lá. Quem está lá comigo? Já pensou que coisa linda? A Bíblia, ela nos antecipa o nosso futuro. Amém? A Bíblia antecipa o nosso futuro. E o nosso futuro é glorioso. Isso tem que gerar paz, isso tem que gerar confiança em nossos corações. Diante de tanta desgraça, diante de um mundo perdido, nós temos que ter confiança. Uma pessoa chegou para Billy Graham, super preocupado, ansioso, afobado. Ele disse: calma, eu já li o final da história. E o final da história é de vitória. Então nós estamos lá nessas cenas de adoração, irmãos, diante do trono de Deus e do Cordeiro. E o último texto, inclusive eu já li ele aqui no primeiro dia que a gente começou o seminário, o Cântico de Moisés.
Apocalipse 15, verso 3. Vamos ler a última referência, a gente vai orar. O pessoal da música pode subir para a gente terminar praticando, né? Não podemos apenas ter teoria, nós precisamos de prática. Diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E nós vamos cantar essa canção. Vamos não, porque... ó Rei das Nações. Vamos não, a gente vai cantar outra. Vamos cantar Ao que está sentado, tá? Ao que está sentado sobre o trono. Isso. Então, gente, para a gente encerrar, fica em pé. Eu gosto dessa canção, Rei das Nações, que é baseado nesse versículo aqui. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, feche seus olhos. Vamos encerrar adorando. Que coisa linda. Que coisa linda essa cena de Apocalipse, mostrando o nosso futuro. Porque às vezes nós estamos tão limitados a essa terra, estamos presos no dia a dia, nos emaranhados da vida. O diabo vai cegando, o diabo vai tirando às vezes nossa alegria, irmãos. Feche seus olhos, volta os teus olhos para o Senhor, enxerga o teu futuro, enxerga o teu futuro. Oh, igreja do Senhor, ergue os teus olhos, porque o nosso futuro já está garantido em Cristo Jesus. Levante suas mãos aos céus. Antes de cantarmos em português, cante agora um novo cântico. Cante agora com as suas palavras. Com as suas palavras. Não importa se você é afinado ou não é, se fez aula de canto, se não fez. Agora canta com as tuas próprias palavras. Um novo cântico. Um novo cântico. Cânticos espirituais. Depois nós vamos cantar essa passagem. Nós vamos cantar um salmo, que é a passagem bíblica que diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a glória, seja a honra, pelos séculos dos séculos. Mas agora, levanta a tua voz. Vamos liberar um novo som. Vamos liberar um novo som. Ao Cordeiro eu canto. Ao Cordeiro, ao Cordeiro eu levanto minha voz. Ao Cordeiro eu levanto meu cântico. Ao Cordeiro eu dou toda a minha honra, toda a minha glória e o meu louvor, que sobe ao trono nessa hora, que rasga os céus de Garanhuns. Que rasga os céus dessa cidade e sobe incenso ao trono da graça.